E tá aberta a porteira dos zumbis coreanos apaixonados, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Yes! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E hoje vai ser mais um episódio só com a participação de nós duas. Como a gente tá se aproximando aí do Dia das Mães, quando você ouvir o episódio já vai ter passado o Dia das Mães, mas a gente tá gravando antes do Dia das Mães. Isso tudo meio que deu uma complicada aí no nosso calendário, na nossa agenda. Então, por causa disso, hoje eu vou estar gravando só com a Nai. Mas a gente manda um beijão pra Mari, que se esforçou muito pra tentar chegar a tempo pra gravação. Porém, por motivos de fuso, 8 horas da noite do Brasil, não é 8 horas da noite em Portugal, é bem mais tarde. Então, tudo complica tudo. Meia-noite. Mas o que a gente gostaria de falar é que o episódio de hoje, ele vai ser um episódio de puro hype, né, Nai? Ai, sim! Muito hype. Sim! Muito hype. Muito aguardado. Nossa. E por que é um episódio de muito hype? Porque na noite anterior a essa gravação, foi encerrada a primeira temporada de um dos webtoons preferidos meu e da Nai, assim. Sim. Preferidos a ponto de que a gente falou dele tantas vezes no Pode Falar de Webtoon, que se você é um ouvinte assíduo aqui do podcast, você já tá cansado de ouvir esse nome. Mas você vai ouvir mais no episódio de hoje. Só dele. Exato. Só dele. E justamente pelo fato da gente gostar muito dele, a gente decidiu aproveitar esse momento e aproveitar que tá fresquinho, que acabou de encerrar a primeira temporada. Então a gente vai fazer no episódio de hoje um review sincero de tudo que aconteceu nessa história até o momento. Sim. Hoje a gente vai falar de uma obra que já foi referenciada muito aqui, e ela é Surviving Romance. Uau! Olha só, zumbis coreanos apaixonados. A gente tá tão no hype, enquanto você foi falando, eu fui lembrando que a gente tá tão no hype que a gente falava assim, você viu o capítulo dessa semana? Você leu o novo, como é que tá? Só que a gente não comentava sobre, pra não queimar episódio, assim. Exato. Só pra gente, tipo, vamos guardar pro dia que a gente for gravar. Vamos guardar pro dia que a gente for gravar. E o dia chegou. Eu tô muito feliz. É que não tem como, né? Se tem um webtoon que mais de uma pessoa aqui do nosso casting gosta, ele já entra pra lista de possíveis candidatos a ser feito um review, sabe? Porque não tem jeito, Sim. cara. A gente tem que aproveitar. É. Então, ao longo do episódio de hoje, a gente vai te contar mais sobre essa história, que tá classificada como terror, mas que não é tão terror assim, e que tem romance no título, mas que também não tem tanto romance assim. Então, afinal de contas, é terror, mas não é terror, é romance, mas não é romance, e afinal de contas, o que é essa história? A gente vai te explicar, Ela é incrível. Pode ficar tranquilo. Ela é incrível, é isso que ela é. E além disso, esse também vai ser um momento pra gente teorizar bastante, falar sobre expectativas para uma segunda temporada e dar nossas opiniões sinceras sobre o desenvolvimento desse webtoon até o momento. E aí, só antes da gente começar, alguns avisos importantes. Esse episódio, ele vai conter spoilers da primeira temporada de Surviving Romance, o webtoon, e também contará com temáticas que podem ser sensíveis para algumas pessoas, como, por exemplo, violência e suicídio. Então fica aqui o nosso aviso antes do papo começar, para caso esse não seja o seu tipo de conteúdo, talvez você pular esse episódio e ir para outro, tá bom? É. Pronta para começar, Nai? Ai, vamos, nasci pronta. Essa história eu tô há meses já pronta. Então vamos. Bom, como sempre, a gente vai começar pelos nossos dados técnicos sobre o webtoon e depois a gente passa sobre a sinopse e nossas opiniões. Mas vamos lá para os dados técnicos. O webtoon, ele foi criado pela Lee Yone, e ela é coreana, é uma pessoa da Coreia do Sul. E é da mesma autora do Makeup Remover, que também já falamos horrores um monte, temos nossa opinião. Leiam The Makeup Remover, mesmo que agora ele esteja no Daily Pass. Leiam The Makeup Remover fora, por favor. É muito bom. É muito bom. Makeup Remover é tão bom quanto Surviving Romance, então fica aí a dica. E a arte do The Makeup Remover é linda, então a arte do Surviving Romance é linda também. É tudo lindo. Bom, os dois, mas estamos falando no momento de Surviving Romance, mas os dois estão disponíveis na Naver Webtoon. E o status do Surviving Romance é que ele está em andamento e provavelmente vai entrar em atos agora, já que nessa semana acabou a primeira temporada. Exato. Mas o primeiro episódio foi postado quase um pouco mais de um ano atrás, que foi dia 14 de abril de 2021, consideramos que estamos no começo de maio de 2022, faz quase um ano. Sim. E até o momento teve 58 capítulos, o que eu achei que é bastante.
que o número marca que agora vai entrar, talvez, em atos da primeira temporada. Isso. E, igual a Meidinhas disse antes, ele tá classificado no gênero de terror, mas assim, não é, né, terror. Não sei por que ele tá fazendo ali. A gente consegue entender por que ele tá classificado como um terror, mas eu acho que se a classificação dele ficasse drama como uma responsabilidade nossa, a gente colocaria mais como um suspense. Eu colocaria mais como um suspense. Eu acho que ele tem. É um suspense. Acho que um suspense é uma boa, assim. Eu acho que faz mais sentido. É isso, Concordo. No fim, os webtoons são multigêneros, eu não acho que ele seria... Mas como ele tem muito essa temática de você ir descobrindo, tem muita questão de mistério e tal, tem muita teoria no meio, e ele tem essa atmosfera meio angustiante, assim, da história, eu classificaria ele como um suspense, eu acho que ele ficaria melhor. Eu concordo. E uma coisa legal é que... Se, de fato, ele for entrar em hiatus agora, vai ser o primeiro hiatus desse webtoon. 58 capítulos sem o hiatus é um espaço de tempo bem longo, assim. Eu achei também um número muito grande de capítulos pra acabar uma temporada, assim. Usualmente acho que acaba nos 30, 40, né? 58 achei bem. Porque 58 semanas é um ano. É um ano, assim, diretão. Sim. Algumas temporadas são até mais longas, mas aí geralmente os autores eles fazem hiatos no meio da temporada, assim, eles não esperam até o fim pra fazer. Mas eu tô achando que esse foi bastante coisa, assim. E foi um webtoon que a gente acompanhou desde o começo, né, Nai? Outro filho aí que a gente tá vendo crescer. Foi desde os 3 primeiros capítulos. Você viu? Ai, é tão legal. E aí você falou, olha, Nayana saiu, eu tô achando muito legal. Aí eu falei, tá, eu vou ler. E aí eu comecei a ler, eu achei incrível também. Acho que a gente tava nos 3 capítulos. Pois é. Nossa, a gente chegou quando tudo era mato. É muito legal acompanhar um webtoon do começo, assim. Eu me sinto vendo um filho crescer. Um filho que eu não tive que criar. Eu também. Crescer, sabe? É o sobrinho, assim, sabe? Só visita na tua casa de vez em quando e, tipo, isso. Essa é uma coisa, né? A gente sabe que ler capítulos semanalmente, às vezes é um processo cansativo, não é todo webtoon que funciona nesse ritmo. Mas a gente fala pouco e tem um lado muito legal de acompanhar um webtoon do começo, que é acompanhar toda a jornada de evolução aos pouquinhos, acompanhar todos os surtos, você viver aquela tensão pra saber o que vai acontecer depois, você acompanhar todos os top comments ali em tempo real, o desespero em tempo real, tudo. E eventualmente você também poder acompanhar a pessoa que tá escrevendo esse webtoon em redes sociais, e a pessoa posta bastidores, é muito legal, eu gosto bastante, assim. Eu gosto também. Tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom também. Tem, eu concordo. Eu acho que a sensação de você viver um plot twist e junto com todo mundo é uma sensação muito gostosa. Sim. Não só virar a página, mas esperar uma semana. Muito gostoso. Quando você sofre aquele tombo, você sabe que você não tá caindo sozinha. Tem uma galera caindo junto com você. É muito legal. Concordo. Eu vou trazer aqui, então, agora um pouco da sinopse desse webtoon. A gente já falou aqui dele outras vezes. E a verdade é que a gente já citou ele tantas vezes que eu não sei nem referenciar em qual episódio a gente falou dele. Então, tô jogando aqui no ar que falamos dele. Eu sei que a gente falou dele no Isekai. Falamos no Isekai. O episódio que a gente fala que todo mundo gosta de Isekai, mesmo que você não saiba o que é, a gente fala sobre ele. Mas a gente fala dele em outros também. Então, se você quiser ouvir o nosso podcast do episódio 1 até agora, você pode ouvir todos. Você vai encontrar ele algumas vezes. Faça isso, conte quantas vezes a gente fala de Surviving Romance e fala o número pra gente nas redes sociais. Mas então vamos lá pra sinopse, porque pode ser que alguém esteja ouvindo esse episódio e não conheça essa história. Sim. Quando Cherin se torna a protagonista do livro de romance que está lendo, ela espera por um final de conto de fadas com o interesse romântico da história, que é o de Gerard. Mas quando um twist bizarro faz ela perceber que a história não está seguindo os rumos do livro, ela precisará da ajuda de um personagem improvável da sua história para desafiar esse novo enredo e encontrar o seu final feliz. Nada com nada. Exato. Não explica nada. Não explica nada e ao mesmo tempo explica tudo. Mas assim... Exato. Explica tudo porque você já sabe que essa história tem um twist logo no começo. Se o twist tá explicado na sinopse, é porque entre os primeiros capítulos você já vai receber um twist, né? Nossa, é os tapas na cara. Eu juro que quando eu ouvi esse webtoon, assim, se eu desconsiderar... É porque assim, esse webtoon,
ele, logo de começo, ele já tem algumas imagens de capa ou alguns banners que faziam referência a zumbi. Sim. Mas se você tem acesso só a essa sinopse, de repente a imagem que aparece só a Tcherin normalzinha, assim, sem deformação, rosinha. sem formato de zumbi, nada do tipo, sem sangue também, ainda poderia parecer um webtoon de romance, mas que tem um twist, tipo assim, a história sai dos eixos, mas continua sendo uma história de romance, e agora ela tem que botar a história nos eixos de novo. Mas a verdade, quando a gente fala que a história não tá seguindo o livro, é de uma maneira completamente fora, assim. É literalmente sair de um livro de romance e ir para um apocalipse zumbi, entendeu? É, exato. É, do nada, assim, ó. E, nossa, numa manhã. Que sacada interessante, né? Eu achei muito legal. É muito legal. É que é tanto plot twist que eu não sei como elencar eles na hora de contar. Pois é. Pra não contar direto o último. Porque é uma coisa que vai virando outra que você faz... Uau, uau! Eu vou tentar resumir um pouco essa história, sem a gente entrar ainda em muitos detalhes, tá? Pra gente ter mais um tempinho aqui de conversa, né? E por enquanto você ainda tá numa zona livre de spoilers, tá? A gente vai sinalizar quando a gente começar a chutar o balde e falar tudo, mas... Faz a sua sinopse, Mendes. Faz a sua sinopse. A minha sinopse, que é um pouco mais completa que essa, mas também não é tão completa, seria isso, né? A gente tem essa personagem. Tcherin é o nome da personagem, tá? A gente não sabe o nome da pessoa que entrou dentro do livro. Porque essa pessoa... Nesse momento. A gente vai descobrir em algum momento, mas nesse momento não. E isso é uma coisa legal, porque a sinopse apresenta ela como Tcherin. Ela diz quando Tcherin se torna protagonista. Na verdade, Tcherin é o nome da protagonista, não é o nome da pessoa que se torna protagonista. Exato! E isso é uma coisa muito legal, porque um dos twists dessa história é você descobrir quem é a pessoa antes de entrar no livro, né? Sim. Então, eu achei essa uma sacada muito boa que a autora fez, de não entregar o ouro aqui. Eu não esperava isso. Pois é. Mas, então, Tcherin é a protagonista dessa história. E, na verdade, a história original é um romance escolar em que a protagonista, ela quer ficar com esse menino, que é o interesse romântico dela, que é o Jae-ha. E o foco dela é 100% nesse, a história é 100% focada em romance. E um monte de gente não gosta da Tcherin, fica enchendo o saco dela, ela sofre bullying, ataque de um monte de pessoa, um monte de gente tenta separar ela do Jae-ha e tal. Ela não tem amigo na sala... Ela é excluída. O romance é bem clichê nesse sentido, tá? E a história dela é basicamente toda focada no interesse romântico, assim, a ponto de ela conhecer os outros personagens da história, mas não ter muita interação com eles, assim. Eles não são muito valorizados na história, no geral, né? Eles estão só pessoas ali pra atrapalhar aquele romance e tal. E preencher aquele enredo. E isso é muito importante pra você entender o lance do Surviving Romance, porque... De repente, a Tcherin se vê numa situação em que a história, que era pra ser um romance fofinho, começa a virar um webtoon de ação / aventura com pegada de zumbi. E agora ela tem que sobreviver aqui nesse apocalipse. E aí o lance é que ela começa a ver a infecção acontecendo, e sempre quando acontece alguma coisa muito grande no meio dessa história, tipo ela ser atacada e morrer, ou muita gente da história morrer, ela não conseguir evoluir, ela volta pro começo da história. Ela nunca consegue passar do primeiro dia da história. Exato. Ela sempre morre antes do dia virar. Isso. E aí ela tá vivendo meio que um dia da marmota, assim, Groundhog Day. Eternamente vivendo esse um dia. E isso começa a deixar ela maluca. Ela fica doida. Imagina, você tá, tipo... Ainda mais porque é um ataque zumbi, né? É porque você não tá no... Assim, na verdade, todo looping de um dia deve ser absurdamente irritante. Porque todo mundo age como se aquele fosse um dia novo e pra você já viveu aquilo... Sim. Centenas de vezes, né? Muitas vezes. Mas pra piorar, ainda é um looping de tensão, né? Sim. Nesse cenário, por exemplo, se a gente estivesse na pele da Tcherin, é uma história de terror, né? Realmente, terror. Galera morrendo loucamente, o povo... se abandonando, porque a galera fica maluca por sobrevivência, né? Sim. Então fica aquela coisa, ninguém sabe o quanto pode confiar em alguém, toda aquela tensão de história de zumbi que a gente já conhece. Só que aí ela nunca consegue passar. E aí a Tcherin chega até no ponto dela viver, sei lá, milhares de vezes aquele mesmo dia. Nossa, eu lembro que era uma quantidade absurda que ela viveu. Dá muita pena. Era na casa dos milhares, assim, tinha 4 dígitos já. Ela já não tava aguentando. E ela já tinha tentado de tudo.
Ela tentou matar o Jirah, ela tentou se matar, ela tentou... Nossa, ela tentou de tudo, Deixar assim. ele vivo de qualquer jeito. Ela tentou tudo com os dois, assim. Com o relacionamento dos dois. Sim. Tudo. Ela já desistiu, assim. Ela já percebeu que ela vai ficar naquele limbo, naquele looping pra sempre. Então chega uma parte que ela tá literalmente se entregando pros zumbis no corredor, né? Uhum. E aí alguém puxa ela. Uma pessoa puxa ela e fala, tipo, meu, o que você tá fazendo? Só que aí tem uma coisa muito engraçada, porque o Webtoon tem uma estética. É isso que eu ia falar, acho que esse momento é importante explicar como as pessoas são desenhadas. Pois é porque que é muito a bom. História, como eu falei, ela é muito focada em romance. É incrível! Então, por a história ser muito focada em romance, os únicos 2 personagens que a gente consegue ver as feições e ver como eles são de fato é a Cherin e o Jirah, porque são os principais. Todos os outros personagens, eles são representados como silhuetas, como vultos, assim. Você só vê bonequinhos pretos e o máximo você vê é quando um é mais alto que o outro, mas no geral eles são desenhados até de forma bem parecida. Sim. Pra você não poder diferenciar um do outro. Você não sabe gênero, você não sabe nada. É como se eles fossem figurantes, mas figurantes mesmo. Assim. Isso. Não te importa nada. E o lance é que quando você tá lendo essa história no começo, você acha que essa é a representação que tá sendo feita porque você só tem que focar nos personagens principais, porque aqueles, Sim. o resto não é importante. Mas nesse momento que ela é salva por um desses vultos. Dessas sombras, Exato. E aí você percebe que a protagonista também não consegue ver quem eles verdadeiramente são. Sim! Porque ela não sabe quem é aquela pessoa que tá falando com ela. Não. E aí você se dá conta que aquelas pessoas todas são representadas daquela maneira porque a protagonista, ela não tem uma relação com aquelas pessoas. Ela não tem uma relação de confiança, assim de amizade. Exato. Não tem um laço significativo com elas. E aí, por isso, elas são um vulto. Uhum. E ninguém gosta dela porque ela só se importa com o namoradinho dela, com o crush dela. Ela caga pra todo mundo. Exato. Então, ninguém gosta dela. E por ninguém gostar dela, ninguém se abre. Ninguém tenta também criar uma relação legal com ela. E aí, a situação vai se desenrolando dessa maneira. Então, essa descoberta é muito interessante do Webtoon. Sim. Eu fiquei... Pera, ela sabe tanto da história quanto a gente sabe. Isso eu achei impressionante. Cara, perfeito. Ela sabe tanto do livro quanto a gente sabe. Exato. Porque ela só sabe dela e do Jirah. Uhum. Assim como a gente também só sabe dela e do Jirah. A gente não sabe de todas as figurações. Exato. E quando esse braço puxa ela e fala, o que você tá fazendo? Eu tive a mesma reação que ela, do tipo, pera, meu mundo tá virando. Uhum. Eu não estou nessa história achando que eu estava só nessa história. Sim. E é, yes! Mas continua contando o que acontece. E aí é bem legal, porque ela começa a perceber que essa pessoa que resgatou ela é diferente das outras. Uma outra mentalidade, assim, diferente de todos os outros que estão juntos. E aí, justamente por ter sido uma pessoa que quebrou a barreira e resolveu interagir com ela, mesmo sendo alguém que não confia nela, ter ido lá salvar ela daquela situação, gerou um clique e gerou uma sensação de esperança de que ela ainda ia ter como reverter o looping daquela história, sabe? Sim. E a Cherin começou a chamar essa pessoa misteriosa de Unknown Extra, que é tipo um desconhecido extra. Extra desconhecido. O extra desconhecido. Isso. O personagem extra desconhecido. Porque era uma pessoa que se destacava e tal. E aí ela vai interagindo com essa pessoa. E quando finalmente chega no ponto que a gente vai descobrir quem é a pessoa... Que elas têm intimidade suficiente pra a Cherin conseguir tirar o vulto Isso. da imagem dela. Quando isso vai acontecer, eles matam ela. O grupo de estudantes dos meninos que estão vivos... Infectados. Não, dos que estão vivos. Sério? Sabe do menino loiro? Sério? Ele comanda, elas vão... Tanto que depois é importante ela saber que eles estão na sala de comida do refeitório. Porque quando esse extra, ela e esse extra vão, eles acham ele lá e esse grupo de meninos mata essa pessoa extra. E aí ela, tipo, vê a mão e matam depois a Cherin também. Acho que dão um tiro nela também. Mas matam a primeiro. Tanto que ela começa... Eu vou dar uma adiantada aqui, tá? Quando ela volta de novo, ela volta, além de determinada de achar quem é esse extra, ela volta putaça com os meninos por eles terem matado. Tanto que quando ela encontra eles de novo, ela não confia neles.
Ah, sim. Mas eu dei um pulo gigantesco, tá, Sim, gente? mas de Continua boa. ouvindo a Mendes. E aí acontece bem aquele momento, né? Tipo, clássico de novela. Fulano, eu tenho um segredo pra te contar. A sua mãe verdadeira é... morri. Blá! E aí você fica... "Ah!" É isso que acontece na história. Quando a pessoa vai contar, ela vai lá e morre. E aí ela volta pro dia. E a única informação que ela sabe sobre essa pessoa é que ela usa um braceletezinho de barbante, que é vermelho com listrinhas brancas ou branco com listrinhas vermelhas, nunca saberemos. Só isso. É tipo aquelas balas de Natal, sabe? Aquela bala de Que cê bengalinha. exato. Ele é daquela cor, assim, mas ele é de barbantezinho. Parece aqueles braceletezinhos de amizade que você usa até rasgar. Exato. Então, bem fininho. Mas você não tá errada, porque é um bracelete de amizade, né? Ah, é verdade. A gente descobre depois que era um bracelete de amizade. E aí, é a única coisa que ela sabe. E ela retoma a rotina dela, mas ela conseguiu avançar muito mais do que ela tava, porque antes ela tava sozinha e depois ela conseguiu fazer o grupo com uma pessoa, né? E aí ela começa a repetir o dia e ela começa a fazer anotações. Ela começa a anotar o que acontece em cada momento para ela poder usar essas anotações como uma forma de convencer as outras pessoas de que vai acontecer um ataque antes dele acontecer. Pra ela poder fazer um time com mais pessoas e poderem se proteger e ir mais longe. Ela quer seguir nessa história. Ah, isso é uma informação importante. Ela sabe que esse extra é da sala dela. Isso. Ela sabe que essa pessoa é da sala dela. Então ela tá determinada a achar quem é esse extra, porque ela fez amizade com essa pessoa e a primeira amizade dela. Então ela tá determinada a deixar todo mundo da sala dela viva, até ela descobrir quem é. Isso. E é isso. Mas isso que ela todo quer fazer. mundo é aquele vulto. Então ela vai ter que... Não sabe quem é. Não Isso. sabe quem é ninguém. E aí vou dar mais uma resumida. Tipo, essa é uma parte bem importante do plot, assim, né? Uma descrição um pouco mais detalhada. Mas só pra dar uma resumida daí de maneira mais solta, o Webtoon tem uma dinâmica muito legal que... Conforme ela vai conquistando a confiança dessas pessoas ao longo do processo, essas pessoas vão aparecendo pra gente. Elas vão sendo apresentadas como fulano de tal. Isso acontece quando elas passam a confiar na nossa protagonista. Quando ela consegue confiar. Sim. E aí ela começa a usar, tipo, argumentação e começa a se relacionar com as pessoas. E é muito legal porque a Cherin, que entrou dentro do livro... Ela abraça a personalidade dela verdadeira. Ela não tá agindo como a Cherin. Ela tá agindo como ela, pessoa. Sim. E essa diferença na mudança dela de personalidade é que começa a cativar e fazer com que a relação dela com as outras pessoas da turma evolua. Porque se ela continuasse agindo como a protagonista do livro, ela não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Isso é muito importante que você tá falando. Isso é muito importante que você tá falando, mas é isso. Ela começa a agir como ela e não como a protagonista do livro. Porque, na verdade, acho que ela meio que aperta o botão do tipo... Se esse livro não é o livro que eu quero que seja, eu vou ser eu e não essa personagem, porque já que o livro não é, exato, eu não vou ser. O livro já não é mais o livro. Não é mais um romance. Então eu não preciso ser. Exato. Tipo, eu não preciso fingir que eu me importo e sou apaixonada por esse Gerard, porque eu não sou apaixonada por ele. O cara tem falas prontas. Como é que eu vou me apaixonar por um cara que tem falas prontas, entendeu? Ela não gosta dele. Isso é muito importante falar. Ela não gosta dele. Isso é muito legal. O fato dela não gostar. Ela não gosta, mas é como se ela tivesse que gostar dele porque ela tá na história, então ela agia meio que conforme a onda. Tipo, ela protegia ele, não porque ela queria proteger ele, mas porque ela sentia que, como ele era o outro protagonista da história, se acontecesse alguma coisa com ele, ela nunca ia conseguir evoluir, nunca ia poder voltar pra história original, né? Mas, a verdade, ela tá cagando pra ele, assim. Tipo, morreu. Inclusive, é muito engraçado, porque quando ela começa a reviver várias vezes, é ótimo, porque ele olha pra ela, tipo... Cherin! E ele, tipo, todo apaixonado dela. Tá, seguinte. Eu sei, a gente vai se encontrar lá na sala, que você tem uma coisa pra me falar. Ela já sabe tudo, ela já tá de saco cheio, assim, ela não aguenta mais. Foda-se! E ele tratando ela, tipo, ai meu Deus, você por aqui. Ela, tipo, sim, porque a gente faz muito tempo que a gente não se vê, né? Ela tá de saco cheio já. Ela vê ele todos os dias. Ela não aguenta mais. Não, e ela só vê ele. É. Então o mundo dela deveria estar um inferno, porque ela só via ele, ela só conseguia interagir com ele, e ele é essa pessoa que fala a mesma coisa sempre. Sim. Ela não aguentava mais ele.
ela já tá numa situação super delicada, que é um apocalipse zumbi. Apocalipse zumbis são situações delicadas. Uhum. E aí ela ainda tem a questão de que ela não consegue enxergar as pessoas. Então é muito agoniante, porque quando a gente fala que ela não consegue ver as pessoas, não é só que ela não consegue ver, é que se alguém não comentar, tipo, ai, olha ali fulano de tal, ela não sabe quem é aquela pessoa. Ela não sabe. Ela meio que fica esperando a deixa pra ela saber quem é quem, e aí depois ela vai gravando a voz e vai, tipo, ah, tá, você é fulano, mas sem conseguir ver eles, assim. Mas isso é uma coisa importante que eu acho que também é importante de falar. Ela consegue distinguir as pessoas dos zumbis. Os zumbis são representados também como esses vultos, só que eles são com linhas vermelhas, assim, dentro desse coisa preto, que é a sombra deles, tem linhas vermelhas como se fosse as veias, o sangue, assim. Então ela consegue ver quem foi mordido, mesmo quando essa pessoa ainda não está. Ela consegue ver quem tá infectado, mas não quem ainda virou zumbi. Isso. Porque como todo mundo é sombra, ela vê sombra com coisas vermelhas. Quando a pessoa é um zumbi, ela é toda desenhada, tipo, da cabeça aos pés, assim. E esse desenho é como se fosse um padrão de repetição de linhas vermelhas, tipo, onduladas, assim. Então, são várias linhas, assim, várias linhas. Sim, E aí, é aquilo ocupando a pessoa inteira. Isso é quando uma pessoa é 100% tá infectada 100%, já é um zumbi. Já é zumbi. Quando ela é infectada, mas ela ainda não contou pros outros, os outros não conseguem ver, e ela consegue ver esse desenho na parte específica que a pessoa foi mordida, que é por onde tá começando a infecção. E aí, conforme a pessoa vai ficando mais infectada, vai se espalhando. Até que chega um momento que a pessoa tá pintada inteira, e daí sabe que chegou naquele momento. Agora, gente, já vamos entrar mais em spoilers pesados, tá? Eu acho que, tipo, o básico da história era esse. E aí, agora a gente vai falar e ir mais a fundo, né? Concluindo, o básico da história ela vive todo dia vivendo esse apocalipse zumbi, só que tem um dia que ela chega mais longe, e quando ela chega mais longe, ela volta falando, tá, eu vou mudar tudo, eu vou deixar todo mundo na minha sala vivo, porque eu quero saber quem foi a minha amiga. Isso. E ela planeja tudo. E ela acorda um dia e fala pra sala assim, eu vim do futuro, e vocês têm que me obedecer. E aí ela começa a falar, o alarme vai tocar agora. E aí toca o alarme. Vai ter um aviso agora. Vai acontecer isso daqui a 2 minutos. Acontece isso daqui a 2 minutos. Ela começa a usar as anotações pra provar para as pessoas que ela é do futuro. Isso. Ela sente que, tipo, é mais fácil você explicar que eu vim do futuro do que eles e nós todos estamos dentro de um livro. Então, tá mais fácil assim. Exato. E aí a galera vai acreditando. Mas esse é o básico da história, tá, gente? Agora entraremos em spoilers mais pesadões. Uma coisa que eu queria comentar, que foi muito legal, né? Acho que quem já leu e acompanha outras histórias de zumbi, é meio que um clássico, mas eu gostei muito da forma como foi trazido pra esse webtoon. E o que você falou do lance de como os zumbis são representados e que ela consegue ver quem é infectado é bem importante pra isso. A cena quando a professora é infectada. Nossa, é muito bom. É muito boa essa cena. Uma coisa que é legal perceber é que eu não sei se é o esquema daquela turma, mas a turma dela é uma turma só de meninas. Sim. Só tem meninas na turma dela. 100% meninas. Eu acho que as salas são separadas por gênero. A escola não é, mas as salas são. Pois é, parece. Então ela tá naquela turma só de meninas e ela ainda não conquistou a confiança de praticamente ninguém, né? Se pá, uma pessoa, mas assim, praticamente ninguém. E aí chega uma professora que se junta à turma. Sim. Ela diz, ai gente, vim aqui e tal, ficar com vocês e tal. E aí a Cherin se estranha muito, porque ela é uma professora que ela não se dá bem. Na história, assim, ela não se dá bem com a professora. Acho que porque a professora nunca fez nada pra ajudar ela. Tipo, nunca deu muita moral pra ela, assim, na história. Tipo, um monte de gente atacava a Cherin e a professora meio que cagava, assim. Sim. E ela sabia que aquela pessoa, na história, ela tinha meio que um histórico de não ser uma pessoa muito legal. Mas todo mundo adorava ela, no geral. E ela sabe também que essa professora, ela está no lugar que é onde começa a infecção. Ela sabe que o local que ela tava, tipo, teve os primeiros surtos. E ela sabe outra coisa também. Ela sabe que de todas as outras vezes que ela fez essa história, ela não se importava tanto como ela tava dizendo agora que ela se importava, né? Exato. Então, por exemplo, ela chega na sala falando... Não, porque eu tô preocupada, porque eu quero cuidar de vocês, não quero deixar vocês sozinha. E nas outras vezes, ela nunca pisou naquela sala. Ela nunca apareceu.
Ela apareceu só agora, assim. E aí ela consegue ver que a professora tá infectada. Exato. Só que o lance é que ela tá no começo desse rolê de tentar conquistar a confiança das pessoas. E a turma adora aquela professora. Sim. Então todo mundo abraça ela. E aí a Tcherin tenta começar a jogar umas pistas. Tipo, mas você veio lá de fora, né? A gente não sabe se você foi infectada. Você se importaria se a gente... O que vocês acham da gente isolar ela por um tempo? Tipo, de repente prender, deixar ela um tempo e ver se rola alguma coisa e tal, né? E todo mundo, o que você tá querendo fazer com a professora? Você não confia na professora? E ela não quer dizer, não, ela é cuzona. Ela tipo, não, mas é pra gente se prevenir. A gente não sabe o que pode ter acontecido. E, nossa, como eu odiei essa professora. Nossa, e a professora tenta virar todo mundo da sala contra a Tcherin, do tipo, por que vocês estão ouvindo ela? Vocês não gostavam dela até agora e tudo mais. Ela começa a se pagar de vítima, assim, fazer uma manipulação. Nossa, e ela sabe que ela foi mordida, só que ela não quer contar para as pessoas, porque ela tem medo de morrer, não quer contar para as pessoas, senão as pessoas vão querer expulsar ela, vão deixar ela sozinha, no desespero, e ela tá mentindo. Só que ela não quer confessar e tal, e começa a entrar em todo esse jogo de manipulação, né? E eu acho que é nesse momento que ela consegue a confiança da primeira pessoa, eu acho, na verdade. Eu acho que não, acho que ela já tinha de algumas, mas ela saca como... É nesse momento que ela saca como rola a dinâmica da sala. Como ela tem que falar com a pessoa que manda em todo mundo. Sim. Com a pessoa que é a menina de Oclinhos. Que é a Hannah. Ela saca que é com aquela sombra que ela tem que falar. Eu acho que é nesse momento que ela ganha a confiança da Hannah. Ela pega a sala. É um momento que ela entende a dinâmica da sala, do tipo, essa pessoa aqui, todo mundo ouve ela. Essa pessoa é aqui que espalha fofoca. Essa pessoa aqui que tá defendendo a professora, ela só tá defendendo porque ela gosta de discordar. E ela saca a dinâmica da sala toda, Sim. Assim. É nesse momento. Ela começa a usar a pouca informação que ela tem de cada um do livro. É uma linha. Eu acho que é uma linha de cada livro que ela tem de descrição. Sim, ela tem muita pouca informação de descrição das pessoas. Mas ela começa a pegar aqueles detalhes e dissecar pra entender como é que ela tem que se portar com cada um. Então, a pessoa fofoqueira, ela usa a pessoa fofoqueira pro que ela precisa, entendeu? E ela sabe o que ela tem que fazer. Exato. Tipo, se ela falar que ela tem uma parada, um segredo, ela já sabe que aquela pessoa vai tender a, tipo, fazer o que ela quer. Então, ela começa a usar. Fala pra todo mundo. Tipo, é uma informação superficial, mas que ela sabe que, se for bem usada, ela consegue benefício com isso. Então, ela é muito... Você já começa a ver que ela é muito inteligente, assim, a ponto de conseguir fazer essa sacada. Muito. Acontece que depois de muito conflito e muita tensão da nossa parte, matam a professora. Alguém vai lá e mata a professora porque a professora realmente estava infectada e tal. Tava. E com aquele incidente tem mais uma pessoa que passa a confiar nela. Então as coisas vão evoluindo e a galera vai percebendo que dá pra confiar nela. Então aos pouquinhos vai fazendo essa virada. E isso é representado visualmente de jeito muito legal no Webtoon. Porque como ela tá protegendo uma turma inteira e a turma tem, sei lá, umas 15 meninas mais ou menos. Deixa eu ver. São 15. Uau! Eu falei 15 do nada, assim. Arrasou. Eu amo múltiplos de 5. E aí eu sabia que eram 3 pessoas em cada fileira. Eu pensei, deve ter umas 5 fileiras. 5 fileiras. Isso é representado de jeito bem legal no Webtoon, porque ao final dos capítulos, geralmente, principalmente dessa primeira parte, assim, você tem um quadro com esses 15 quadradinhos, assim, como se fosse um anuário escolar, que tem fotinho da pessoa. É a lista de chamada da sala. Isso, a lista de chamada com foto. Só que só tem a Tcherin no meio, a gente começa a história, só tem a Tcherin no meio, coloridinha, desenhadinha, e o resto é tudo vulto. Vulto e pontinho de interrogação. Aí depois revelam os nomes, mas é tudo vulto. Sim. E aí depois, a cada capítulo que a Tcherin conquista a confiança de alguém, vai se revelando quem era aquela pessoa. É muito legal. É incrível. É muito incrível. E eu ficava semana a semana esperando, tipo, o momento que a minha lista de chamada ia ficar completa. Sabe? Que eu ia conseguir saber quem é todo mundo da sala. Eu ficava ansiosíssima, do tipo, olha, mais uma. Agora eu sei quem é mais uma. É muito legal. E elas nunca eram o que eu imaginava que elas eram. Nunca. Sim. Inclusive a Rina Song. A Rina Song é maravilhosa! Meu Deus. Depois vamos separar um espaço só pra gente falar de quem são os nossos personagens preferidos.
Mas Vamos. a Rina Song é maravilhosa. Maravilhosa. É legal também que ao longo da evolução da história, você vai percebendo que tem alguns personagens dela que eles têm uma certa consciência. Eles começam a ouvir, eles começam a perceber vozes. Uhum. E tem pessoas que falam isso. A gente não sabe exatamente se são vozes, mas é tipo... Tem um menino desses que faz parte do grupo de meninos. Ele é irmão de uma das meninas que é da sala da Tcherin, da personagem principal. Eles são iguais. Eles são iguais. Eu adoro ele, inclusive. Eu quero dizer que eu adoro ele. Eu adoro também. Ai, ele é maravilhoso. Ai, eu gosto dele. Potencial. Ele tem potencial. Mas isso é uma coisa que eu também tenho que falar, porque os últimos capítulos quebrou a minha perna. Eu tava shippando, eu falei... Ai, sim. Não é pra shippar? O chip afundou legal, assim. Afundou pesadão. Quebrou minhas pernas. Mas tudo bem. E eu acho que ele fala pra Tcherin em algum momento, mas ele já falava isso antes. Ele diz, eu não sei porquê, mas tem alguma coisa que me diz que eu tenho que gostar de você. E isso acontece porque ele é a outra ponta do triângulo amoroso na história original. Ele é o second male lead. Ele é a pessoa que gosta da Tcherin. E aí ele fica, eu não sei porquê, mas tem alguma coisa que me diz que eu tenho que gostar de você. E ele tá falando isso não porque ele gosta dela, mas... Que ele nem conhece ela direito. Ele nem conhece assim, direito. Mas, tipo, ele tá referenciando que existem vozes na cabeça dele que ficam dizendo que ele tem que agir como quem gosta dela. Acabei de pensar no final, assim, que aconteceu agora, mas deixa pra depois. Tá. Você tá falando, minha cabeça já tá processando 1000 coisas Eu que tem acho que pra processar. Meu Deus, eu acho que eu tô entendendo o que você tá processando. Você tá entendendo? Quando a gente chegar na parte de teorização, a gente vai falar disso, mas eu não tinha pensado nisso. Você acha que eu também tô achando? Meu Deus. Ai, meu Deus, pera. Eu tô engasgando, calma. Eu tô tipo... pirando ao vivo. Pirando na gravação. Tá, deixa eu só falar uma coisa, que eu não vou falar diretamente, mas eu só quero confirmar se é isso mesmo que você tá falando. Então eu vou jogar uma parada que é uma dica, mas a gente vai falar mais pra frente no episódio. Tá. É porque ele não tá na lista de chamada, né? Aí a gente não tem como saber. Meu Deus, sim, caralho! Se for, eu vou ficar muito feliz. Eu vou gostar muito. Nossa! A Ana vai entrar no hiatus, a gente vai demorar 1000 anos pra saber, caralho! Gente, se você não sabia, se você devia ler Surviving Romance até agora, você tem que pegar esse surto aqui e você tem que entender que você tem que começar a ler esse webtoon, sério. Era esse surto semanalmente. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Nossa senhora. Tá, vamos lá. Nossa, vamos lá. Tá, peraí. Tá, volta pro roteiro. Vamos continuar contando a história. Isso. Então, você percebe que outra dinâmica que acontece, existem pessoas que sentem que tem alguma coisa estranha que acontece, que tem alguma coisa acontecendo na cabeça delas, que às vezes fazem elas agir de maneiras que, se elas fossem agir naturalmente, não seria daquela maneira, sabe? A coisa vai se adaptando, assim. E isso é uma dinâmica muito legal pra gente entender. Porque, de fato, aquela história, ela tenta colocar as pessoas nos eixos, né? Tipo, ela quer que as pessoas ajam conforme elas estão agindo. E, além dessa lista chamada incrível, né? Que a gente vê crescendo aos poucos, uma coisa que eu acho legal a gente falar é o que acontece depois que ela consegue sair desse looping temporal, que ela consegue passar do primeiro dia. Boa. Que aí ela já tá fazendo várias amizades com várias pessoas da sala, você já tem acesso a várias pessoas, é muito bonitinho. E elas dormem, elas têm planos de sobrevivências incríveis com zumbis, elas são muito espertas, todas são muito inteligentes, todas têm a sua habilidade especial. E aí ela dorme. E quando ela dorme, ela sonha. E quando ela sonha, minha cabeça fez buf! Mas na época, a gente interpretou diferente. A gente, claro, eu errei muito na época. É. Eu errei muito, né? Ela sonha que ela vê uma versão dela de cabelo preto, falando assim, você acha que eu ia deixar fácil pra você? Não tá fácil, eu vou piorar as coisas pra você, eu vou deixar muito mais difícil. Eu tinha achado, quando eu conversando com a Mendes na época, que eu falei, essa pessoa que apareceu é a autora. A autora do webtoon ou a autora do livro, eu não sei, porque o jeito Eu lembro que você falou isso aqui no podcast em algum episódio. Eu achei incrível. Uma coisa que eu acho que é válido mencionar, que eu acho lindo desse webtoon, é a quebra da metalinguagem.
A metalinguagem, a quebra de 4 paredes, assim, é o tempo inteiro. Eu não sei se ela tá falando da história ou do webtoon. Eu não sei se os personagens estão falando comigo ou da história. Minha cabeça fica tipo, é comigo? Eu deveria estar preocupada com essa coisa que ela tá falando pra mim, sabe? É muito louco. Mas isso é muito louco. Isso é muito louco mesmo. Mas ela acorda e fala, meu Deus, quem foi essa que eu vi? Quem é essa outra Chirin? E a gente fica vários capítulos sem saber. E a gente fica muitos capítulos sem saber quem é essa outra Chirin. Eu só queria falar uma coisa antes da gente entrar na parte de quem é de fato, porque daí é aquilo, sobreviveu ao primeiro dia, e aí ela vai conquistando a confiança de mais pessoas, eles vão enfrentando os zumbis e a gente vai aprendendo mais sobre a dinâmica dos zumbis também. Sim. Esses zumbis, a gente começa a perceber que eles aprendem comportamentos das pessoas. Então eles começam a perceber, nossa, se eles jogam coisa na gente e a gente bloqueia, eles aprendem. E aí quando a gente jogar coisa neles, eles começam a bloquear. Então, com o passar do tempo, você começa a perceber que quanto mais tempo eles ficam lá lutando, quanto mais tempo eles levam, mais inteligentes os zumbis vão ficando. É perigosíssimo. É muito perigoso. E aí depois a gente descobre também que existe um super zumbi. Existe um zumbi que tem capacidade de comer outros zumbis. Não zumbis, né? Pessoas. Que quando ele come uma pessoa, ele ganha uma habilidade especial nova. Pra cada pessoa que ele come, ele ganha uma habilidade especial nova. E dele vai ficando maior. E ele também tem a capacidade de se transformar em outras pessoas. Então, quando ele ainda tá pequenininho, ele se transforma nessa Chirin de cabelo preto. Uhum. E ele tenta fingir que ele é a Chirin pra tentar entrar na sala, enganar as pessoas. A voz da Chirin. A voz, tudo. Você lembra desses capítulos? Esses capítulos foram maravilhosos, porque assim... Eu muito orgulho delas. Muito orgulho porque delas. O que acontece? A Chirin não tá na sala, ela foi numa expedição, ela foi pra um outro cômodo com um grupo menor de pessoas. Elas foram pegar arma. Isso. Ou comida. Acho que elas foram pegar comida. Isso. E aí ficou um monte de gente na sala de aula e apareceu essa Chirin falsa pedindo pra abrir a porta. No capítulo que ela aparece, você começa a ver a conversa e você tá tipo, nossa, esse grupo tá muito convencido. E a galera da sala começa a brigar. Nossa. Eles começam a brigar, começam a discutir, começam a tretar, porque tem gente que quer pedir pra entrar, tem gente que não quer que entre, porque tá desconfiado Meu e tal. Meu coração saía pela boca. E no fim eles deixam ela entrar. E aí acaba o capítulo e você fica, fudeu, né? Fudeu. Morreu todo mundo da sala. Morreu, acabou tudo. E aí depois, quando vai pro capítulo seguinte, você descobre que era tudo um plano da galera, porque eles perceberam que era um zumbi. Eu bati muita palma. E aí fazia parte do plano, tipo, como o zumbi conseguiu ouvir tudo que eles estavam falando, eles estavam se comunicando, escrevendo nas folhas. Nossa. E falavam, vamos fingir que a gente tá brigando. E começavam a brigar. Fulano faz isso agora. E aí quando eles abriram a porta pra pessoa entrar, eles tinham botado uma armadilha. E assim que entrou, eles mataram o zumbi. Nossa, foi lindo. Elas maravilhosas. Foi maravilhoso. Maravilhosas. Mas ao mesmo tempo, quando esse zumbi morreu, tinha uma pessoa que estava desacordada, que estava dormindo na sala. E sangue espirrou nessa pessoa. Perto, tipo, Sim. de cavidades nasais, orais e tal. E aí ninguém percebeu. E foi assim que essa pessoa se infectou nos episódios seguintes, assim. E foi a partir daí que a gente começou a perder personagens desse grupo, né? Foi bem triste, eu não gostei de perder personagens. Também não, eu achei que elas iam ficar todas vivas, mas quando elas começam a morrer, eu falava, não! Exato. Eu sei quem você é. Eu acho que eu criava o mesmo apego que a Chirin criava. Uhum. Porque eu sei quem você é. Agora eu sei quem você é, eu não quero te perder. Sim. E ela perdia. E além do mais, porque antes da pessoa morrer, tem um lance que a Chirin consegue ver as lembranças e as memórias desse personagem, assim. Tipo, ela consegue entender mais ainda a personagem antes da personagem morrer. E você também pega esses lapsos. A primeira coisa que isso acontece, ela não entende por quê. Essa não era uma habilidade que ela tinha. Justamente quando ela tá nessa expedição, ela do nada vê memórias dessa menina que foi infectada. É a de Oclinhos, né? Eu não sei se é a de Oclinhos ou se é a gótica. Eu vou falar quem é ali da foto. Ela é a Hannah. É a Hannah do... A 2. É a Hannah? É a Hannah do. É a primeira. É a Hannah, a primeira. Isso. Tá. E aí ela que foi infectada.
Só que aí, por ela ser infectada, ela acaba atacando e matando outras pessoas. Então a Tcherin começa a ver memórias. Só que ela não tá na sala, ela não sabe que rolou o ataque. E ela não sabe por que ela tá tendo essas memórias. E só depois que ela descobre que essas pessoas morreram, que uma foi infectada e matou outras. E aí ela faz a conexão. Foram exatamente essas pessoas que eu vi as memórias. E eu vi mais ou menos no período que elas estão falando que essa galera foi infectada e morreu. Então, cada pessoa que eu crio um laço e morre, eu vejo as memórias que me contam mais informação sobre essa pessoa. Eu consigo saber um pouco mais sobre ela. Ela vê memórias que não eram memórias que ela estava presente. É como se ela estivesse vendo de fora, assim, né? Essas memórias. Da infância, sabe? Ela tem infância, intervalos de escola que ela não participava. Isso. Mas acho que é importante a gente contar que as meninas da sala, tem um grupo de meninas que elas são muito amigas. Eu acho que são umas 5, 6. E elas têm uma pulseirinha da amizade. E a Tcherin olha essa pulseirinha e fala, puxa, tá, não é nenhuma dessas que a minha extra usava. Mas vida que segue. E uma dessas meninas dá a pulseirinha de amizade dela pra Tcherin. E fala, agora você é nossa amiga. Depois que ela consegue ver todo mundo e tudo mais. E ela dá essa pulseirinha pra Tcherin. E a Tcherin fala, obrigada. Não é a minha pulseirinha que eu queria, mas eu agradeço do mesmo jeito. História que segue. Ela com essa pulseirinha no pulso. É uma pulseirinha que tem umas bolinhas, assim, tipo miçanga, É umas miçanga, umas bolinhas de miçanga colorida, assim, e a pulseirinha. Isso. E é isso. Exato. E as meninas da sala têm, é bonitinho, você vê que agora elas têm pulseirinha da amizade. Que são amiguinhas. É muito legal. Fofas. Suas fofas. Sim. E história que segue. E começa a chegar numa fase muito legal, que todo mundo que acompanha a história queria saber, que é entender quem é aquela Tcherin dupla e tal, e tudo mais. Sim. E aí, a gente descobre que aquela Tcherin, na verdade, ela é a personagem principal original do livro. Minha cabeça fez BUM nesse dia. E ela tá lá pra atrapalhar a vida da nova Tcherin. Sim. Ela é como se fosse, assim, uma grande causadora. Ela que causa o caos na história. Aí você fala, por quê? Pra quê? Agora vai ser spoiler monstro, tá? Porque eu acho que a gente já tá há bastante tempo falando. Vamos encerrar aí o que aconteceu na primeira temporada pra gente falar de outras coisas também. Mas spoiler monstro agora, né? Que agora a gente já tá lá nos últimos capítulos, tá, ouvintes? Estejam cientes que muitos plot twists acontecem aí no meio do caminho. E aí você e a Tcherin entendem que essa pessoa é a personagem principal do livro. E ela conta que ela fez um acordo com o diabo, que ela não vai falar quem é. E toda vez que fala o nome do diabo, aparece riscado. Então você entende que essa pessoa tem um nome. Eu entendi que essa pessoa tem um nome. Eu espero que você também tenha entendido isso mesmo. Eu pensei, é alguém que não sabemos quem é. Sim. Mas vamos saber. E aí eu vi um comentário falando que a pessoa acha que é o Gerard. Eu fiz, não sei. Eu também acho. Eu não tenho opinião formada. Eu acho que pode ser. Porque tem alguma coisa muito errada nele. É porque muita gente esboça um pouco de personalidade. Todo mundo esboça um pouco de personalidade. Menos o Gerard. O mundo tá caindo, as pessoas estão querendo puxar ele pra perto e o Gerard continua sendo o bobo apaixonado pela Tcherin. Ele não muda nada. Exato. Então, o fato dele ser tão idiota assim, me faz pensar que... pode ser ele. Ele é mais do que isso, sabe? Tá. Bom, e aí essa Tcherin de cabelo preto, eu vou chamar Tcherin de cabelo preto e a Tcherin de cabelo rosa. E o diabo falou assim, olha, você... tá conseguindo sair da história porque você tá criando o que a gente vai chamar de alma. Você tá criando uma alma. E o fato de você tá criando uma alma, você consegue ter os seus próprios pensamentos e sair dessa coisa de ter que obedecer o seu destino com o personagem principal. Isso. Mas, para você sair dessa sua linha de personagem principal, você tem que substituir por alguém. Eu não posso só te libertar. Isso. Então, vamos fazer um acordo. Para você sair, você tem que colocar alguém no seu lugar. Então, quem você vai colocar no seu lugar? Aí a Tcherin, personagem, fala assim, tem essa menina aqui que tá lendo e ela se matou. E eu acho que ela é fraca, ela quer viver num mundo perfeito, num mundo feliz da história. Então, vou trocar com ela, que é a Tcherin de cabelo rosa. Isso. E aí ela vai raciocinando assim, poxa, eu li a história porque eu queria algo feliz. Mas espera, eu li a história? Aí você descobre... que quem é a autora da história inteira é a Tcherin de cabelo rosa. Aí você fica tipo, não! É muito louco.
ela criou a história e agora ela tá refém na história que ela criou. Exato. E ela tá refém da personagem principal dela. Isso. É muito louco, assim. E aí, ela chega à conclusão que ela consegue, por ela também ainda ter alma, ela consegue não ficar presa nesse looping de destino e de roteiro. Beleza. Só que a Cheirinho de Cabelo Preto fala assim, você tá ouvindo na sua cabeça a voz que te fala pra você matar todos os seus amigos, todo mundo dessa sala, e ser feliz com Gerard. Você tem que ouvir o que tá na sua cabeça, você tem que ouvir o que tá na sua cabeça. Cheirinho, eu tô dando super spoiler, tá, gente? As pessoas estão falando pra ela, a Cheirinho de Cabelo Preto está falando para Ruisu, o nome? Ruisu Kim é o nome da autora. Isso. E ela tá falando pra Ruisu, que agora ela já lembra, porque ela esqueceu qual era o passado dela antes dela entrar no livro. Ela esqueceu totalmente, né? E foi depois de várias perguntas da Cheirinho, de Cabelo Preto, que fez ela se dar conta. Porque ela disse, mas você não lembra o que você fazia no outro mundo? Você não lembra como você veio parar aqui? O que você estava fazendo antes? E aí ela e aí ela se lembrou que ela era a autora do livro e que ela cometeu suicídio. E a Cheirinho de Cabelo Preto também fala isso como de uma certa forma meio punitiva, assim, tipo... Sim, Você não queria mais viver. Você não aguentava mais sua vida. E aí você quis entrar aqui num mundo perfeito, tal. E aí agora você não tá querendo seguir a história? Agora você tá querendo, tipo, ser você aqui dentro? Agora você quer viver a sua vida? Agora tipo, você quer viver a sua vida? Você já desperdiçou a sua vida. E aí ela ficava falando essa, né? Mandando essa. Então ela meio que disse, cara, se você quer viver... Eu estou criando esse pesadelo pra você... tipo, entrar no eixo de ser mais um personagem automático aqui dessa história, se render, né? E provavelmente ela tava quase conseguindo, antes do Unknown Extra, salvar ela e retomar ela. Porque ela tava quase entrando naquele esquema automático e de tipo, foda-se, sabe? Só que aí rolou a virada. E aí ela começou a piorar cada vez mais as coisas pra ela poder se entregar. E ela disse, se você quiser viver uma vida de paz, tranquila aqui dentro, seguindo a história automaticamente, você tem que abrir mão do que é a sua alma, do que é essa sua consciência. E aí, pra fazer isso, me dizer que você quer entrar nesse looping, você tem que matar todos os seus amigos que agora você conhece, que confiam em você. Nossa. Pra você poder focar a sua história em você e no Gerard. E quando ela fala isso, ela já tá numa situação que a galera morreu. Só sobrou ela e tipo... Nossa, metade das... Eu acho... Tem ela e 3 vivas. Que são 3 das pulseiras. As 3 têm a pulseirinha, né? As pulseirinhas! São bem próximas. São. E esse momento é muito foda. Que é bem próximo do fim dessa primeira temporada do Webtoon. E aí ela pega, sai correndo e se joga da janela, assim. Tipo, ela se mostrando mata. o dedo do meio, assim. Muito tipo, mandando, vai se fuder, sabe? Vai se fuder. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer... Porque ela já entrou num estado de que agora ela conhece essas pessoas. Agora ela se importa com essas pessoas. Sim. E ela não quer viver na vida automática. Ela quer viver com aquelas pessoas do jeito que ela quiser. Então ela se joga da janela. E quando ela se joga dessa janela, ela volta pra antes do apocalipse começar. Ela entra de novo naquele looping. E aí, quando ela volta pro dia anterior do apocalipse, agora ela tem uma coisa. Ela perdeu todas as anotações que ela fez. Ela não tem mais nada. Tudo. Ela começa meio zerada, assim. E ela tá tipo, porra, vou ter que começar tudo de novo. Mas beleza, porque eu não tô zerada, porque eu tenho muita informação agora. Eu faria várias coisas diferentes agora, parando pra pensar e tal. Ela chega na sala, ela tá super frustrada, que ela fala, meu Deus, eu conheci todo mundo... E pelo menos o que me acalentaria vai ser eu abrir a porta dessa sala e eu conseguir ver todas elas. Porque eu preciso ver todas elas, porque eu sei quem elas são. Eu tenho apego emocional por elas. E ela abre a porta da sala, todo mundo é vulto. E você fala, não! Merda. Todo mundo é vulto, tudo voltou ao zero. Mesmo. E aí tem um rolê que ela tenta impedir uma das meninas da sala dela de entrar no ônibus e tudo mais. E ela fala, porque a menina que é infectada foi infectada no ônibus. Então, antes dela chegar, ela manda uma mensagem falando, fulana, não vai de ônibus hoje. Ela diz, eu não tenho relação com essa pessoa, então eu vou tentar na base da ameaça. Tipo, ela ameaça, diz, não vai de ônibus hoje e tal. Tipo, faz uns negócios assim. E não adianta, a pessoa vai de ônibus e ela fica, que merda, não tá dando certo. Já começou errado. Ela escuta, quando ela tá na sala de aula, ela escuta na caixa de som, tipo, no recado, assim... Toc, toc, toc. Alô, alô? E é uma voz que ela conhece, começa a dar um recado. E essa pessoa começa a falar, olha, daqui a pouco vai começar
um apocalipse, vai começar um ataque, uma sessão de ataques aqui na escola. Se você encontrar pessoas com um tom de pele mais ou menos assim, que estão demonstrando comportamentos parecidos com esses, fujam, se isolem, se protejam. E aí ela começou a dar vários sinais. Se isso acontecer com você, você tem que fazer isso. Se você vê alguém numa situação assim, se comporte dessa maneira. E aí ela fica tipo, cara... Alguém sabe. Como assim? Mas tem outras pessoas que sabem o que vai acontecer antes de acontecer. No começo, quando ela tá ouvindo o recado, que ela ainda não sabe sobre o que é, ela fica... mas os alunos, eles têm acesso a essas... Que bosta é essa que tá acontecendo, né? Aí quando ela começa a perceber o que é, ela percebe que existe mais gente na história com consciência, assim como ela, a ponto de saber o que acontece antes de se tornar realidade. E quando ela sai e vai de encontro, são as 3 amigas dela. Meu coração. E aí você percebe que elas, depois do processo de conhecer a Tcherin, desenvolveram uma alma. Então agora na volta, elas também têm alma, também têm consciência, também conseguem se lembrar do que tá acontecendo. E agora elas vão ser um grupo de 4 pessoas que sabem o que aconteceu. E elas não são mais só personagens da história. E o que é mais incrível é que na chamada, eu fiquei muito feliz, na chamada, a foto delas tá rasgada, assim como se elas tivessem saído do papel. Não, como é que você reagiu a essa hora? Porque eu tava pirando. Eu fiquei muito pirada. Eu fiquei tipo, que incrível! E aí, aquele surto que a gente deu com aquele menino loiro, que é o Minwoo, aquela hora... Exato. É porque, justamente pelo fato dele ouvir as vozes, a gente já conseguia perceber que ele estava desenvolvendo a consciência ao longo. Sim! Só que o Minwoo, ele não aparece na chamada, ele não apareceu saindo do frame, porque ele não é da sala dela. Então isso significa que ele também pode ter desenvolvido uma consciência e a gente não sabe ainda, porque o Webtoon não mostrou ele ainda, porque ele não aparece na chamada da escola. E aí, se isso acontecer, eu vou ficar tão feliz, porque eu gosto muito dele. Também. Eu shippo muito eles dois. Eu shippo, mas ao mesmo tempo eu tenho pena da Rina. Não, acho que agora a gente encerramos aqui o tópico da história e podemos começar a falar dos nossos personagens, porque a gente tem que falar da Rina. Vamos falar dos personagens preferidos. Nai, quem são seus preferidos? Eu gosto muito da Rina, a Rina é maravilhosa e eu gosto muito da Juri. A Juri, ela só caga no começo, sim, ela dá muito trabalho, ela não tá causando no metade da escola, mas depois eu gosto. E eu gosto da Extra também. Ai, a Extra é maravilhosa! A gente não falou quem ela é, mas eu acho ela maravilhosa. E a irmã e o cara. A irmã e os gêmeos. Sim. Maravilhosos também. Eles são gêmeos, por isso que eles são muito parecidos. A Rina, a Jiri, a Extra, que é a Minhui, e os gêmeos. Essa é a minha... top tier. Os meus preferidos são, obviamente, a personagem principal. Claro, a Tcherin. O Minwoo, que é o loiro. A Rina Song. Também gosto muito da Unknown Extra. Adoro ela. E tem uma que eu não sei o nome. Não é que eu gosto dela, é que eu acho a personagem dela muito interessante. Porque ela tem cabelo verde. A Lucona? A Lucona? Porque o lance dela é que ela é yandere. Da Tcherin. Ela é. E aí, por causa disso, ela quer afastar todo mundo da Tcherin. E daí ela tem uns ataques de loucura, assim, de maldade, sabe? Nossa, ela é obsessiva. Só que ao mesmo tempo ela ama ela. Então, tipo assim, não é que eu gosto dela, mas é que eu acho muito engraçada a dinâmica dela. Porque ela tá de boa. E aí, do nada, ela vira uma pessoa ruim. Mas o rolê dela, eu acho até meio triste, assim, o rolê dela no final. Porque ela fala que ela só está fazendo tudo isso por causa que ela tá ouvindo as vozes na cabeça dela. Sim, é muito E ela todo só mundo quer ali. parar de ouvir as vozes. É muito triste. Mas é por isso que eu acho ela uma personagem legal. E se a história, por acaso, evoluir pra um caso de que cada vez que eles voltarem um dia vai ter mais gente com alma e mais gente participando do time, vai ser irado. E se ela passar por isso, eu vou ficar muito curiosa pra saber quem ela é por trás da personagem. Quem ela é. Exato. Mas ela é uma pessoa que me chama bastante atenção, assim, ela é. Pela personalidade, pelo jeito, eu acho que ela é uma personagem que dá uma dinâmica interessante pra coisa, assim, esses são meus preferidos, né? O Gerard, caguei pra ele, tomara... Ele, nada... Eu continuo achando que ele é o diabo, eu acho que ele é o demônio. Eu acho também, eu também não discordo não, porque, eu acho. Nai, essas coisas são sempre as pessoas que a gente menos espera.
Sempre. Então, É aquela coisa, quem matou foi o mordomo. Ele mal aparece, mal interage. Você acha que ele tá ali de boa. É o Gerard. Eu acho que é o Gerard. Eu tô casando Gerard. 50 centavos aqui, ó. É o Gerard, entendeu? Eu aposto minha fortuna de 50 centavos que é o Gerard. no Gerard. Eu aposto tudo. É tipo, eu tô num jogo de roleta, eu tô tipo assim. Galera, eu aposto tudo no Gerard. Eu tô empurrando um bolo de ficha, assim, ó. Tudo no Gerard. Tudo no Gerard. Eu não sei, porque aquilo que você disse agora há pouco me fez discordar um pouco do que você falou. Como é que é? É quem a gente menos espera? É quem a gente menos espera. E aí eu falei, vixe, tá. Eu espero que seja Gerard, talvez não seja. Então, pode ser, né? Pode ser que que a gente sofra esse plot twist aí, pode ser. Esse plot twist. É, mas eu quero voltar a falar um pouco mais da Rina, porque ela é uma pessoa que eu... Sabe aquela coisa de anime que ninguém morre e quando algum personagem morre, você fala, não morreu, porque ninguém morreu até agora, é impossível essa pessoa ter morrido. Era eu com a Rina. Eu falei, não, a Rina não morreu. É impossível ela ter morrido. Ela era muito foda pra morrer. Exato. Tipo, ela morreu! A Rina, ela é uma das personagens mais interessantes, porque quando ela é revelada, você percebe que ela é, tipo assim, ela é alta, ela tem cara de braba, ela usa um rabo de cavalo, assim, cabelo comprido, e ela é muito forte. Ela é. Cara, a mulher é mais forte do que todos os personagens homens do Webtoon. Exato. E ela é muito forte, ela é super marrenta, assim, mas ao mesmo tempo que ela é muito forte, e ela é tipo, ela luta com espada de samurai, ela bate em todo mundo. Maravilhosa! Ao mesmo tempo que ela é tudo isso, ela é um ser fofo e apaixonado. Ela é apaixonada pelo Minwoo, que é o menino loiro, que eu e a Nai falamos que a gente adora. Sim. E ela é apaixonada nele, assim, ó. Nós e a Rina somos apaixonados por ele. Tanto que a Tcherin, quando ela tá querendo ganhar a confiança da Rina, ela usa o Minwoo. Ela usa o cara, exato. Eu acho que é no momento que ela fala que, tipo... Eu não gosto dele. Ela meio que dá conselho amoroso pra ela. Ela fala assim, eu não gosto dele, se ele quiser ficar comigo, eu não quero, mas eu te ajudo a você a sair com ele, se você quiser. E a Rina fica tipo... E aí ela vira, tipo, amiga, porque é isso. Ela não sabia quem era a Rina, fisicamente, mas ela já sabia pela voz. E sempre que o Minwoo vinha à tona, ela ficava super protetiva, assim. Então, quando eles tinham que fazer uma expedição e tal, eu lembro que alguém citou, mas o Minwoo tá preso em tal lugar. E ela diz, o Minwoo, preciso proteger o Minwoo. E aí ela, tipo, preciso proteger. E ela pega a espada de samurai e tipo, Minwoo. Eu vou lá atrás dela. Num momento que você não sabe nem quem ela é, nem quem é o Minwoo. Ela você não tá sabe nessa. nada. E ela é mais alta que o Minwoo, ela é mais forte que o Minwoo, ela luta melhor, ela é tudo mais que o Minwoo. Muito mais. Mas ela ama ele, assim, é muito legal, é muito legal. Inclusive, o momento que a Rina morre é porque ela se sacrifica, porque o Minwoo é infectado. E eu posso dizer que eu sofri muito quando ele foi infectado? Nossa, eu sofri achei muito cruel, muito cruel. Tá o Minwoo, a Rina Song e o Gerard numa sala. Filho da puta. E a Tcherin tá falando com a Tcherin de cabelo preto. E aí a Tcherin de cabelo preto vai lá e infecta o Gerard. E aí o Gerard morde o Minwoo, porque ele tava de boaça, ele não teve contato com ninguém. E aí do nada ele vai lá e morde o Minwoo. E aí o Minwoo, ele sabe que ele vai ficar infectado, né? Ele sabe. E aí ele fala pra Rina, Rina, me promete uma coisa. Se eu começar a agir estranho, você me mata. E a Rina fica tipo, não sei o que dele, por favor. Ele pede, me promete. E aí ela, tipo, promete pra ele. Então, quando ele começa a realmente se transformar, ela tem que matar ele, porque foi a promessa que ela fez. Foi. E eu amo ela, porque ela cumpre a promessa. Ela cumpre. Ela chora, mas ela faz. Ela chora, ela mata, ela, tipo, é sangue, e você não sabe o que é sangue, o que são lágrimas de Rina Song, mas ela cumpre a promessa. E aí, ao cumprir a promessa e matar ele, ela também acaba morrendo. Nossa, é muito triste. É muito Sabe o triste. que eu também achei triste? Que lá no finalzão, a gente já deu spoiler, todo mundo morre, né? Só fica 3 pessoas vivas. Só que é um momento que o zumbi super forte, ele toma o corpo do Minwoo. Sim. Eles já estão num relacionamento com as meninas, eles também já têm um relacionamento de confiança. E elas abrem pra ele entrar. E ele entra como zumbi. E mata todo mundo. Sim. Eu achei... não mostra, só mostra o chão sujo de sangue. Mas eu achei muito cruel. Porque quem ele mata a irmã dele. Sabe? A irmã dele tá lá.
é a gêmea dele que tá lá. E eu fiquei tipo, ai, que cruel isso. É muito foda, assim. É bem A morte difícil. dele vira muita coisa, assim. Depois Sim. da morte dele é tipo, pá! Muita gente morre. É uma sequência, assim, de eventos, é bem louco mesmo. É. Cara, que webtoon maravilhoso, sério. É Que muito webtoon bom. maravilhoso. E eu acho que a gente tá contando aqui, mas a gente não deu nem metade dos plot twists do quanto essa história vai te levando. Exato. E levando e te prendendo, meu Deus, o que tá acontecendo. Eu lembro que teve uma época, e só pra vocês terem uma ideia, a cada semana a Almeidinha teve um tempo que deixou acumular, e eu fui acompanhando semanalmente, depois a gente inverteu. Eu acumulei e ela foi acompanhando semanalmente. Foi ótimo. Sim. Mas quando eu tava acompanhando semanalmente, teve um momento de plot twists, assim. E eu lembro que eu falava assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que eu tô amando. E aí quando você retomou, você me mandou um áudio assim, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu só sei que eu tô amando. Eu falei, sim. É muito louco. E aí, pra quem não leu Surviving Romance ainda, primeiro, triste que você ouviu tudo isso e ainda não leu Surviving Romance, que você perdeu as melhores partes. Mas tem gente que realmente não se importa com spoilers, vulgo Nayana. Spoiler às vezes deixa até a pessoa mais empolgada pra ler. Na verdade, eu vou ler depois que eu tomo os spoilers, então tá tudo bem. É. Mas a verdade é que esse webtoon é excelente pra você ler de cabo a rabo. Excelente. Uhum, então eu tô falando isso por quê? Porque você, ouvinte, que ainda não leu Surviving Romance, você está num período de ouro em que esse webtoon encerrou uma temporada inteira, então você consegue ler todo esse ciclo dessa primeira temporada e não está no Daily Pass. Sim. Você consegue ler os 58 capítulos na sequência, sem parar, se você quiser. Uma tacada só. Assim. Uma tacada só. Então aproveite. Sério, The Makeup Remover já entrou no Daily Pass. Você já perdeu a oportunidade de ler esse webtoon maravilhoso direto. Sim. Não espere isso acontecer com Surviving Romance também. E nem com vários outros títulos muito legais que a gente fala aqui sempre. É. A gente tá fazendo esse episódio agora pra dar tempo de você ler a primeira temporada. E eu vou falar particularmente, assim, deixar acumular capítulos de Surviving Romance pra mim foi muito bom. Porque eu confesso que quando eu tava lendo semanalmente, o webtoon tava esfriando pra mim. Justamente por ele ter muito personagem, entre uma semana e outra, lendo outros títulos entre o período, eu me perdia nas pessoas. Porque eu sabia quem era, mas eu não conseguia linkar o nome com a personalidade, sabe? Tá. E às vezes tinha que esperar ver o final. Parece que eu tinha que ler com a ficha do lado, pra eu saber quem era quem, sabe? Quando a galera falasse. Porque realmente são muitos personagens. Porque tem o núcleo da sala inteira. E aí, pensa só, 15 pessoas. Nossa, é muita gente. É muitas meninas. Meninas que às vezes nem rosto tem. É. Aí tem complexo. a professora, tem o Jeha, tem a Cherin, de cabelo preto. Aí tem o Minwoo, os amigos do Minwoo, de fora. Então, assim, cara, tem gente. Tem muita gente, sabe? Muita gente. E todo capítulo vem uma pessoa nova. E às vezes um personagem fica muito tempo sem aparecer. Ele aparece só depois quando ele aparece, quem era você mesmo? Tipo, a Juri. A Juri some. E quando ela aparece de novo, você faz, isso é importante pra quê? Exato. Isso é importante pra quê? Então, eu recomendo essa experiência de leitura direta, porque quando eu voltei pra ler, eu pude aproveitar muito mais a história, sabe? Eu pude curtir muito mais. E é isso, você pode aproveitar as viradas. Ter esse corte muito grande, assim, dos acontecimentos também é uma coisa difícil. O bom foi que quando eu retomei a leitura, tava no hype. Não demoraram muitos capítulos até encerrar essa primeira temporada. Então, pra mim, foi tranquilo, sabe? Faltava bem pouquinho. E eu comprei os Fast Pass também. Eu confesso. Comprei os Fast Pass. Eu vou dar um outro ponto de vista de quem esperou semanalmente. Mas eu acho que muito do meu hype semanal era porque eu não estava lendo outros títulos. Apesar de vocês sabem que eu leio muitas coisas, né? Tipo, acho que já tá definida que eu leio muitos webtoons. Mas era uma época que eu estava lendo só Surviving Romance e mais uns 3. Entendi. Assim, mas no dia eu acho que eu só tinha o Surviving Romance. E eu entrei na história de um jeito assim que... Cara, isso que ela me revelou, eu preciso saber semana que vem o que tá acontecendo. E eu sei quem é quem. E era num período da história que tava mostrando aos poucos quem era todo mundo da sala e pessoas começaram a morrer. E eu fiquei muito chocada que as pessoas começaram a morrer, porque eu não achei que ninguém ia morrer. E aí, então, foi tipo, semanalmente eu fui criando hype. E eu lembro que eu te mandava mensagem semanalmente criando hype também. Mas foi bom ler semanal. Porque eu criei o hype, mas eu acho que eu só criei o hype
porque eu estava focada nele. Muito bom. Esse é o meu ponto. Eu acho que, assim, se você for ler agora, você tá no melhor período possível, assim, um dos melhores, Nossa, sabe? É muito lê bom. numa tacada só. Lê. Lê numa tacada só. É muito bom, Só assim, lê. vale muito a pena, sabe? De verdade. Muita. E é uma história muito boa. A gente não falou muito aqui do estilo de arte, mas o estilo de arte é muito bonito. Muito. Ai, nossa, tinha uma cena, é tão bonito, assim, aquelas cenas que tem personagem chorando, que tem luz do sol batendo, sabe? Aquele reflexo, Nossa, aquele o cabelo brilho. da Tcherinha, assim. O cabelo brilhante, como se a pessoa não tivesse no apocalipse. É brilhante do óleo, da pessoa estar há tanto tempo sem lavar o cabelo, sabe? Sim. Mas sério, a arte é muito bonita. Um dia preso na escola. Não, e eu acho que a arte, além de ser bonita, é inteligente. Sim. Porque ela usa recursos que, tipo, por exemplo, dos zumbis, você sabe quem é zumbi, quem é vulto, são recursos inteligentes. E tem momentos que, por exemplo, que eu não sei se ela tá quebrando a quarta parede, porque ela deixa a moldura como se fosse um formato de um olho. E eu não sei se é o meu olho que tô vendo aquilo, sim. ou se é um olho que ela desenhou. Então é uma coisa, assim, muito inteligente a arte. Sim. Ela é uma coisa que também tem que ser apreciada, não só o roteiro, mas o desenho também. E é uma arte bem romântica, né? Sim! Se essa não fosse uma história de zumbi, pela arte você diria que ela é uma história de romance, porque ela tem todos os traços, a coloração, tudo, né? Tudo é desenhado para parecer uma história de romance, porém num contexto de zumbi. Talvez por isso que seja difícil pra gente engolir essa história como um gênero terror, porque o traço não é um traço tão aterrorizante, mas os acontecimentos são muito pesados, assim. Se fosse a mesma história e você botasse na mão de um outro autor com outro traço, provavelmente eu não leria. Eu não leria também não. Então eu acho que até refletindo um pouco mais sobre isso agora, eu acho que eu volto um pouco atrás na minha posição, assim, porque... porque eu tô parando pra pensar agora, o que faz o gênero de um webtoon? É o traço? Ou é a história, sabe? Então... Bom ponto. Yumi Cells tinha aquela estética bem de tirinha no começo, mas não era uma tirinha, né? Era uma história longa e tal, tinha uma classificação diferente. Então, tô parando pra pensar agora, o traço, ele não é um traço de terror, mas, cara, a história é terror, velho. A história é muito terror. A gente falou aqui pesada. De vários momentos tristes, de cenas pesadas que a gente presenciou, sabe? Sim. E aí, só porque o traço não é um traço de uma pessoa que desenha terror o tempo todo e quer fazer, que nem eu falo, caretas e coisas assim, não quer dizer que não seja amedrontador. Tem temáticas pesadas, né? Toda essa abordagem, toda essa fala sobre a questão do suicídio e tal. E a própria Tcherin, antes dela fazer essa virada, né, e começar a... Ela mata pessoas. Ela mata pessoas, ela se mata, ela não aguenta mais. Tipo, tem várias abordagens, assim, bem pesadas. Então, parando pra pensar... Cara, é uma história de terror, mas é uma história de terror com confete, purpurina, né? Exato. Tipo, lacinhos. Jogando flor, assim. Tchau! Flor de cerejeira caindo. Mas eu concordo demais. Uma coisa que eu queria destacar, que é um dos meus momentos preferidos também, foi um momento que a gente não falou aqui, mais um super spoiler de um twist aqui, é o momento que a Tcherin se dá conta de quem é o Unknown Extra. É lindo! É lindo. Eu chorei. Você chorou? Eu chorei porque é muito bonito. Eu fiquei tipo... Eu chorei quando a Rina Song morreu. A Rina e o Minwoo. Não chorei. Eu chorei. Não chorei. Eu chorei nessa parte. Eu fiquei muito triste. Porque eu gostava muito dos dois. Eu perdi 2 personagens numa talagada só e num momento lindo. Numa tacada só, assim. Um momento lindo. É bem bonito. Ai, foda. Mas o momento que ela descobre quem é o Unknown Extra é muito bom. Vamos falar quem é o Unknown Extra? Vamos contar como e quem? Que eu acho que é muito importante. Que a gente tá igual a história. A gente tá contando pedacinhos e não tá... Ai, mas é que não dá. É muita mistura. A gente tem que falar da história. O que a gente gostou, o que a gente não... É muito louco. Mas vamos lá, boa. Começa da pulseirinha de miçanga. A descoberta da Tcherin de quem é o Unknown Extra tem tudo a ver com a pulseirinha de miçanga. E isso é maravilhoso. Sim. Porque lembra que a pulseirinha de miçanga dela era, que nem a gente falou, tem aquelas bolotas assim, né, coloridas. E ela tava usando aquela pulseira. Só que aí, enquanto eles estão lutando e fazendo alguma coisa, ela bate a pulseira, quando alguém corta, acontece alguma coisa que as bolinhas caem. Sim. E quando as bolinhas caem, qual que é a cordinha que tá por baixo das bolinhas?
a cordinha vermelha e branca. É. Então ela fica, cara, o Unknown Extra... Tava do meu lado o tempo todo. Só que assim, agora eu vou fazer uma pergunta sincera, porque eu não lembro, tá, desse detalhe. Tá. Cara, gente, é tanto webtoon e é tanto espaçado, e eu de fato, gente, às vezes eu me embanano, eu falo umas coisas que Faz não um é ano real. já. Releve, a gente lê muito tempo. Mas assim, quando ela vê a pulseirinha, isso significa que a pulseirinha é de uma das 3 amigas. Mas o que faz ela apontar pra realmente aquela menina? Ela sabe porque foi a menina que deu a pulseira pra ela. A menina fala assim, essa é minha pulseira, mas eu estou te dando... Ah! Quando ela dá uma pulseira pra ela, não é que ela tem uma extra, é que ela dá a dela pra menina. E ela achou, a Tcherin acha que ela vai achar a pessoa que tem o cordãozinho. Isso. Tipo, a pessoa tá perdida com um cordãozinho aí. É bem engraçado, porque ela começa a falar, você disse que você tem uma pulseira, me mostra a sua pulseira dela, vê? Não é essa. Você disse que vocês têm uma pulseira da amizade, me mostra a pulseira, não é essa. Não é essa. E aí, então é verdade, ela ganha a pulseira da menina. E ela ganha essa pulseira, tipo, muito cedo. Muito cedo. Sim, porque ela é uma das primeiras pessoas que começa a aparecer pra Tcherin, que confia nela. É a pessoa que mais confia na Tcherin. E ela é a mais fofa. Ela é muito fofa. Ela tem cabelo e ela roxo. É uma pessoa... Ela tem cabelo roxo e 2, tipo, puca, assim, igual a puca, assim. 2 coquezinhos, assim, no cabelo. É muito 2 pompons no cabelo. E ela é uma pessoa que, num contexto apocalíptico... Seria a primeira a morrer. Ela não... exato, ela não tem função nenhuma. Ela não tem. Ela é só amor, ela é só fofa. Porque ela é legal demais, e gente que é legal demais no apocalipse só se foda. Ela é legal, ela não luta, ela, tipo... eu acho que a descrição da personagem dela é que ela era uma pessoa, assim... zero à esquerda, se eu não me engano. Eu não lembro a descrição dela, mas era uma descrição que você não bota fé. Tipo, meio sem noção, fala, beleza. assim. Do que você foi apresentado do extra desconhecido pra ela... Não bate. Não bate. Sabe? Mas, assim, essa raça toda, essa agilidade toda, sabe? Não bate. Essa disposição de viver não bate. E aí você começa a entender que é porque ela é assim com as pessoas que ela gosta. Ela é assim. Exato. Tipo, ela é amorzinho. É tão bonito. E é aquela coisa, do mesmo jeito que a Rina Song pode ser uma molenca apaixonada e ser a mina mais forte de todas. Você pode ter a mina que é, tipo... fofinha, assim, e parece um anime fofinho, sabe? Algodão doce. Um algodão doce, literalmente. Ela pode ser uma das personagens mais inteligentes, mais raçudas, porque é ela que fala no microfone lá pra galera. E alerta. Sim. Isso é muito legal. Como a autora, ela faz questão de não seguir estereótipos na hora de representar. Ela pega a personalidade X e bota no desenho uma pessoa completamente diferente do que a gente naturalmente imaginaria, sabe? Exato! E isso é uma pessoa que escreveu The Makeup Remover que só é capaz de fazer, entendeu? A pessoa que escreve The Makeup Remover, que tem a mente desconstruída naquele ponto pra conseguir escrever a história naquele nível, é que faria um trabalho desse. E eu fico muito feliz de ler essa história e sentir a evolução. Sentir a evolução de um trabalho pro outro. Porque em The Makeup Remover, a autora já quebrava vários estereótipos, trazia várias discussões. E aí aqui, o que eu senti em Surviving Romance é o que eu consigo sentir essa desconstrução na arte, na forma de representar os personagens, entendeu? Eu sinto também. Não, e eu sinto também que a desconstrução dela que ela faz em questão de roteiro e temas no Surviving Romance tá muito mais natural. Não tá tipo, olha, agora vamos falar sobre tal tema. Pá, começa. Não. Ela vai inserindo aos poucos, assim, de um jeito muito mais natural. E é muito mais, assim, que você fala, essa pessoa tá crescendo como roteirista e autora. E ilustradora. E isso aí, é muito isso bom. dá a entender, assim, que o que aconteceu em The Makeup Remover não era só porque fazia parte do plot, né? Faz parte dela trazer esses pontos. E eu fico, de verdade, eu fico muito feliz quando eu vejo webtoons coreanos com esse nível de desconstrução nas discussões. Porque o que a gente vê em Surviving Romance, que a gente também já viu em The Makeup Remover,
É inclusive diversidade de corpos, né? Nossa, tem muito. Muita diversidade. Porque aí você tem a Rina Song, e a Rina Song, ela não deixa de ser menos mulher, menos apaixonada, menos feminina, só porque ela é forte, só porque ela luta pra caramba, só porque ela usa uma espada de samurai como ninguém. E a Minhui, que a gente tá falando, ela não deixa de ser fodona. Porque ela é fofa. Porque ela é fofa. Algodão doce. Entendeu? E aí você tem personagens que tem corpos maiores, tem personagens que tem corpos menores, mais alto, mais baixo, tudo assim. E, nossa, é tão legal ver essa mescla num webtoon coreano. Gente, isso não é comum. Tem um webtoon coreano. Não é. Elas são muito padrões, usualmente. Acho que tem que valorizar, sabe? Tipo, tem que valorizar quando tem, porque não é comum. Exato. E uma coisa é que, na minha definição, agora que eu chamei a Minhui de algodão doce, pra mim a Rina Song é um creme brulee, sabe? Porque ela é um creme brulee. Que ela é durinha por fora e cremosinha por dentro. Ai, sim, e soft por que dentro. Legal. Ela é um creme brulee na minha cabeça. Ai, maravilhoso. É isso. E eu concordo, essa autora tá se superando. E, cara, ela tá trabalhando bem. Sim. Eu posso ser sincera? Pode. E eu espero muito dessa segunda temporada. Eu espero. Expectativas no teto. Então. Mas eu tava achando que o ritmo da história pra mim tava maravilhoso. Mas eu particularmente não via, até ela me jogar 3 plot twists na minha cara, como a história poderia se modificar muito mais do que ela estava me apresentando. Eu também. E do nada, pum! Quando ela volta, eu pensei, porra, que saco. Exato. E aí é muito legal, porque a autora consegue fazer você sentir exatamente os mesmos sentimentos que a Cherin que entra no livro, de cabelo rosa, né? O tempo todo. Porque quando volta, você tá que nem ela, porque você também passou por muitos capítulos e a sensação é que ela tá jogando tudo fora, porque agora ela vai ter que zerar, sabe? Tipo, claro, quando uma história é boa, é quando você consegue andar, assim, lado a lado, os seus sentimentos com os dos personagens da história, né? Exato. E aí, você entra num estado de decepção também, porque, porra, a Cherin tinha evoluído tanto, ela tinha conseguido conquistar a confiança de tanta gente, e agora ela tava começando do zero de novo, sabe? Exato. Que merda! Ela não merece isso. Ela não merece. Só que aí, quando você descobre que não, a virada que ela trouxe de agora ter mais pessoas com alma que vão seguir com ela aí, com consciência e tal. Primeiro, me deu, que nem você falou, essa esperança, assim, essa perspectiva de que, nossa, essa segunda temporada vai ser completamente diferente do que a gente viu até agora, do que a gente vai ver daqui pra frente. Sim. Não vai ter muita repetição de coisa. E a nossa surpresa e a nossa alegria de ver que tem mais gente consciente ali é igual a da Cherin também. Cherin de cabelo rosa. E a gente fica, meu Deus! A gente não tá sozinho, porque você se sente sozinho com a Cherin. Você é a única pessoa que tá entendendo ela naquele momento, sabe? Exato. E aí, você perceber que vocês não estão mais sozinhas. Tipo, a gente não tá mais sozinha agora, Cherin. A gente tem amigas agora. Eu quero uma pulseirinha. Eu quero a pulseirinha do grupo. Eu sinto parte do grupo. Exato. Então é isso. Você cria afeição até pelos extras. Tipo, eu tenho a minha afeição pela Cherin. Sim. Mas eu também tenho afeição pelas extras. Uhum. E quando ela abre a porta e não tem ninguém, eu falo, cadê as minhas extras? Sim. As maravilhosas. Meu, Nai, posso dar uma teorizada agora? Pode, manda ver. As 3 que ganharam alma são as 3 que sobreviveram até o final. São. E é só no final que é aberto pra essas 3 personagens que existe um livro. Que a Cherin, na verdade, ela confessa. Sim. Eu não sou pessoa do futuro. A gente tá dentro de um livro. A história é assim. Uhum. Eu sou a protagonista desse livro. E ela conta, ela abre o jogo. Ela joga real. Será que não é isso que as outras pessoas precisam também, obviamente, com o nível de confiança necessário, pra elas também desenvolverem uma consciência mais rápido? Talvez, porque a mina de cabelo verde, ela sabe do rolê também. Sim. Ela sabe. Ela ouve a Cherin contando, mas ela fala, então é por isso que eu tô... Ela se entrega. Na verdade, eu acho que é exatamente isso que você falou, obviamente, com o nível de consciência. Porque ela se entrega a personagem. Ela fala, se isso vai me fazer parar de ouvir as vozes, eu me entrego a personagem. E aí ela não desenvolve a alma. Sim. E as outras 3 desenvolveram. Sim. Mas eu concordo com essa teoria que eu acho que as pessoas precisam desenvolver o nível de consciência como eu participo de uma história. Isso. E eu acho que elas têm que contar. Porque o que faz a Cherin também ter essa alma é que
A diferença dela para as outras pessoas é que ela sabe da história. É. Então ela sabe que ela tá dentro de uma história, porque depois a gente descobre que ela escreveu, que não é que ela leu, mas é isso, ela escreveu, ela leu, né? Ela sabe da história. É. E aí, o fato dela saber da história ajuda ela a ter mais consciência, porque ela entende que aquilo, ela não consegue agir que aquilo é uma coisa normal, né? Não. Tanto que ela precisa desenvolver esse sentimento de se entregar, até ela ficar num estado de virar um personagem automático e esquecer da realidade dela fora daquele mundo. Que não é o que ela então, quer. talvez saber que a história existe ajude, né? O que me faz pensar será que essas pessoas que estão presas... Olha, eu tô teorizando aqui, tá? Aham. Será que essas personagens extras também são pessoas que entraram na mesma situação que a Tcherin, sabe? Tipo, se elas têm alma também? Ou elas vão... Posso te falar uma coisa? Ah. Quando a história acabou, que as personagens estavam lá, a minha primeira interpretação foi essa, tá? Tá. A minha primeira interpretação... Eu não falei isso antes, mas... Só que depois eu fui nos top comments e aí eu achei explicações que faziam muito mais sentido. E eu tive um segundo momento de explosão de cabeça. Tá. Mas a minha primeira interpretação tinha sido essa. E que daí, com o contato da história da Tcherin, Tá. as pessoas tinham se lembrado das suas histórias também. Porque a Tcherin precisou passar por um processo de lembrar. Sim. Por que ela tava ali. É. E aí eu pensei, será que todas são pessoas que também tiraram a própria vida no mundo real e foram jogadas ali? E aí é por isso que elas estão vivendo aquele momento e as outras pessoas não se transformaram? Exato. Mas depois eu vi no comentário que falaram a questão do desenvolvimento da alma e daí, pelo menos, me convenceu a ponto de eu ignorar a minha própria teoria e abraçar das pessoas, sabe? Mas assim, eu tô guardando ela na gavetinha. Vai que eu sou surpreendida na segunda temporada. Exato. A autora vai precisar de novos plot twists, né? Ela não tem mais vai ser um plot... Olha, eu vou apostar os meus 50 centavinhos aqui. Sério? Eu quero apostar que o Min-woo tá também saindo do papel. Como assim? Ah, sim. Eu quero apostar. Eu quero apostar os meus 50 centavinhos que ele também criou a alma. Sim. Ai, sabe o que eu queria muito apostar meus 50 centavinhos, mas não pela convicção, mas porque o que eu queria? Eu queria muito que o meu começasse a gostar da Tcherin de cabelo rosa de verdade. Eu também. Tipo... Eu também, E aí ele entrar num estado de confusão de tipo... Sou eu? São as vozes que estão me falando isso ou eu que me sinto assim? Eu ia ficar triste pela Rina. Ia. Porque eu também shippo os dois. Eu também. Mas tem um lado meu que gosta muito dele. E gosta... Porque assim, a gente falou um pouco da Tcherin, mas a Tcherin é muito foda. A Tcherin é. Ela é muito badass. Ela é irada. Quando ela corta o cabelo. A Tcherin corta o cabelo, ela fica cabelo curto. Isso me lembrou... Será que isso é algum simbolismo que a autora tem? Porque ela também cortou o cabelo da protagonista de The Makeup Remover. Fofinha. Eu acho que é um símbolo de agora eu sou uma outra pessoa. Ela deve gostar de Mulan. Exato. O simbolismo. Tô pronta pra treta. É tipo guerreira, assim, sabe? Tipo, estou num apocalipse zumbi. Praticidade, gente. Exato. Cabelo curto. Pá! Entendeu? Começa por aqui. E em The Makeup Remover preciso fazer isso para ser um conceito impactante. Eu não posso fingir que eu corto meu cabelo. Eu preciso cortar meu cabelo. Pá, corto o cabelo, sabe? Então, talvez ela seja fã de Mulan também. Eu acho que ela é fã de Mulan. Porque são momentos muito Mulans. Ela desenha momentos muito Mulans. Ai, que legal. Muito Mulan. Nossa, eu adorei o nosso debate de hoje. Foi maravilhoso. Ai, eu amei também. Eu tô muito feliz. E muito hypado. A gente prometeu hype e a gente entregou hype, entendeu? A gente entregou pessoas, a gente pensando teorias no meio do episódio, assim, pá! Ideias, nossa. Não, aquele momento de realização do Min-woo mesmo foi mágico. Foi maravilhoso. Foi uma conexão, assim. Conexão de almas. Porque eu não tinha me dado conta, você falar... Eu também não. Você teve o clique no episódio? Eu fui aquela hora, eu falei, eu tô tendo uma ideia aqui. Nossa. E aí você fez... A gente tá conversando. O meu medo era eu falar e não ser aquilo. Daí, bom, aí a gente teria duas teorias, né? A gente só tem a ganhar com novas teorias. Mas era mesmo, Claro. Achei maravilhoso ser a mesma, sério. Foi a conexão. Bom, gente, e o episódio, então, ele vai ficando por aqui. Mas a gente gostaria de te lembrar, como sempre, que o assunto, ele não precisa acabar ainda! Não! Se o assunto acaba... O podcast acaba. A gente acaba. A gente acaba. Acordo aqui. Prometam que
vocês não vão deixar o assunto morrer e a gente promete também que a gente vai continuar fazendo podcast. A gente precisa falar de A gente precisa. E vocês sentiram o hype desse episódio. Então, se não tiver gente pra conversar sobre Surviving Romance depois desse momento todo, vai ser uma grande decepção. Muito triste. E aí, por onde, Nayana, que as pessoas falam sobre Webtoon e sobre Surviving Romance com a gente? Onde é que elas vão? As pessoas podem achar a gente em vários lugares. Muito bom. Mas principalmente no Instagram, que é @falardewebtoon. No Twitter, que também é @falardewebtoon. Mas também estamos no TikTok. A gente tem até uma conta no YouTube. Vocês não sabem, mas a gente tem uma conta no YouTube. A gente tem uma conta no YouTube. Então, a gente tem e-mail. Então, se quiser falar com a gente, além das nossas redes sociais, que a Mades individuais, que a Mades sempre coloca na descrição do episódio. Sempre. Tem vários canais para falar com a gente. E, por favor, falem com a gente, porque a gente precisa muito falar de Webtoon. Nossa, agora você mandou uma real enorme. E-mail, temos e-mail. Se vocês quiserem, podem mandar e-mails pra gente. Exato. E-mail. Já pensou? E-mail. A gente usa e-mail. Se você quiser patrocinar a gente, você também pode mandar e-mail. É só mandar e-mail. É só mandar e-mail. A gente acessa o nosso e-mail. A gente foi elogiada, porque isso é um adendo. A gente já teve até... essa história é legal. Teve um curso do Anchor sobre podcasts e tudo mais. Uhum. Mas a gente teve acesso porque a gente lê a nossa caixa de e-mail. Exato. Fomos elogiadas porque abrimos a nossa caixa de e-mail. Eu nunca fui elogiada tão gratuitamente na minha vida, mas eu adorei o elogio. Eu também falei, mano, é só abrir o meu e-mail. Eu me senti, tipo, jogando videogame, daí você ganha aquele badge, tipo, você cumpriu o tutorial, sabe? Porque pra mim é o básico. Se a gente tem um e-mail, a gente checa o nosso e-mail, sabe? É óbvio, exato. Mas tem pessoas, aparentemente, que não cumprem o tutorial aí. Não ganham parabéns do Anchor. Então, ficamos felizes. Ou seja, pode entrar em contato com a gente em tudo que é lugar, né? Todos os lugares. Todos os lugares que a gente vai ficar feliz. Mas se você tiver vergonha, e se você tiver preguiça de ir para outros lugares, tem um outro lugar muito legal que é um canal muito importante para você entrar em contato com a gente também, que são através das nossas enquetes do Spotify. Então, assim, se você tem preguiça e escuta esse podcast em outros lugares, sinto muito. Mas se você tem preguiça e escuta no Spotify, você pode interagir com as enquetes do Spotify. E é muito simples para você fazer isso, você só desbloqueia a sua tela aí, abre os detalhes desse episódio, arrasta para baixo. Sim. E tem enquete. A gente vai jogar algumas perguntas aí sobre Surviving Romance, você pode assinalar, né, a resposta que você gosta, mais se encaixa na sua opinião. E sempre tem um campo aberto para vocês compartilharem opiniões, reviews, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram do Webtoon. Então aproveitem esse campo para fazer isso também, tá? Sim! E antes da gente encerrar o episódio de vez, a gente só gostaria de te lembrar que a sua inscrição no nosso podcast, a sua avaliação e o compartilhamento, não só desse episódio, mas do nosso programa e de outros episódios também, é muito importante para a longevidade desse podcast, tá, gente? Sim! É muito importante, de verdade. Então, se você gostou, compartilha com a galera, não esquece de avaliar, de se inscrever para receber notificação. Isso é bem importante e ajuda a gente a ser interpretado pelos algoritmos dos podcasts como um canal relevante sobre o Webtoons. Então ajude a gente a chegar lá, por favor. Exato. Peraí, para tudo! Calma, para tudo, Ai, para meu tudo. Deus. Eu posso interromper? Gente, ouvintes, vocês Por vão ouvir favor. esse momento também. Eu acabei de receber uma mensagem da minha amiga queridíssima Daniela Demetrio. Um beijo, Daniela Demetrio. E sabe o que ela me disse? Aparentemente, enquanto estávamos gravando aqui, saiu uma notícia. E eu estou recebendo ela agora pelo WhatsApp, porque eu não tive a oportunidade de entrar no Twitter ainda. Mas, Nayana, segunda temporada do drama de Yumi Cells, 10 de junho! Tá vindo aí! Já? Tá vindo aí o Babi Gente, Era. é tipo mês que vem! Exato! Yes! Falta quase um mês, um pouquinho mais que um mês. Não, quase um pouquinho mais de um mês. Gente, e aí eu já vou soltar aqui. Foda-se, eu não tô nem aí se a Mari não gostou tanto assim da primeira temporada. Faremos review sincero da segunda temporada de Yumi Cells. Então, essa notícia é muito importante. Eu já vou adicionar no nosso cronograma. Eu já vou calcular, ver quando termina, pra poder colocar no cronograma. Faz aqui a conta, pra gente ler e ver. Então, se você quiser acompanhar em tempo real os surtos sobre Yumi Cells, siga @falardewebtoon. E se você quiser seguir meu perfil pessoal, que é onde vai ter mais surtos sobre Yumi Cells, tá na descrição. Exato. Junto com o perfil da Nai e até da Mari, mesmo que ela não esteja no episódio de hoje. Então você pode conferir tudo por lá, tá? Sim!
E no mais é isso, gente. Obrigada por terem acompanhado o episódio até aqui. A gente se Obrigada. vê na próxima semana. Não pode falar de webtoon. Tchau! Até semana que vem. Até! Tchau! Leiam Surviving Romance! Por favor!